levavam em si mesmos o selo de um autêntico contrato matrimonial. Até o ponto de uma mulher que fosse surpreendida em adultério, estando no período dos esponsais, poder ser repudiada e executada. Parece que era um costume tolerado, embora mal visto, os esposos terem relações sexuais, como marido e mulher, antes das núpcias propriamente ditas. Estas tinham lugar quando a noiva ou esposa era levada para a casa do marido. As festas chegavam a durar 7 dias, às vezes mais. N. Do M foi numa terça-feira, 25 de setembro do ano 8 da nossa era. Jesus tinha 14 anos. Ao entardecer desse dia fatídico, um mensageiro levou uma notícia trágica à oficina onde trabalhava Jesus. O seu pai na terra caíra do alto de uma obra, na vizinha cidade de Séforis, estando gravemente ferido. O primogênito de Maria acompanhou o enviado até o domicílio da família, comunicando a infeliz notícia à mãe. Jesus queria ir correndo para junto de seu pai, mas a senhora proibiu. Foi Tiago, irmão de Jesus, quem a acompanhou até a residência do governador, onde, segundo parecia, se dera o que hoje chamamos um acidente de trabalho. Jesus, contrariado, teve de ficar em Nazaré, cuidando da casa e dos pequenos. Quando Maria chegou a Séforis, José já tinha falecido. Levaram o cadáver para a aldeia de Nazaré e lá foi sepultado, no dia seguinte, dia 26, no sepulcro dos seus antepassados. Por acaso, vivera 36 anos, a mesma idade do filho. Na ocasião deste acontecimento, Jesus conhecera Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes, o Grande, a raposa detestável e degenerada que, 22 anos depois, tentaria interrogá-lo. Mas esta outra história quis deverei contar no futuro. Já que falamos de José, atrevi-me a perguntar pela sua suposta ascendência davídica. No Evangelho de Mateus, 16, está indicada a genealogia de Jesus e, nela, como bem claro o pai carnal de Cristo aparece como descendente direto do rei David. Devo confessar que a senhora ficou muito surpreendida com a minha insólita pergunta. E como que tu sabes isso? Então é verdade. Disse eu, fugindo à pergunta de Maria. Não, não é. A sua explicação deixou-me atônito. José, logicamente, já lhe tinha falado disso. Mateus, mais uma vez, foi mal informado. Tudo partia de um antepassado de José, por parte do avô paterno, que foi adotado por um tal Zadok, o qual, esse sim, era descendente direto de David. Este antepassado de José, órfão, foi acolhido por Zadok, e daí o erro. A partir de então, sexta geração antes de José, os sucessores receberam o falso título de nascidos ou pertencentes à casa de David. Mais adiante, quando descrever o que aconteceu na segunda exploração, falarei dos erros cometidos nas genealogias que são atribuídas a Jesus de Nazaré. A maior parte dessas listas de antepassados, como muitas profecias messiânicas, são posteriores à vida do Galileu, por conseguinte, adaptadas aos fatos de que Jesus foi protagonista. Na realidade, a verdadeira descendente direta do rei David era a senhora. A sua linhagem, pelo que ela me explicou, perdia-se na mais antiga nobreza, tendo entre os seus antepassados mais remotos representantes de hititas, sírios, egípcios, fenícios e, até, gregos. Para os que querem ver em Maria uma mãe representativa da humanidade, este é, sem dúvida, um dos esteios em que podem basear a sua pretensão. Efetivamente, 6 gerações antes de José, segundo o texto de Mateus, aparece um tal Sadoc ou Zadok, que gerou Aquim. Este gerou Eliúde e este, por sua vez gerou Eleazar. Este gerou Matã e Matã gerou Jacob. E este foi o nome do pai de José, esposo de Maria. N. Do M. Poucas mulheres judias daquele tempo tinham no seu sangue uma mistura tão nobre de raças. De acordo com seu caráter, embora a morte do marido lhe causasse uma dor corrosiva, Maria não exteriorizou nunca a sua profunda tristeza e solidão. Suponho que irá surgindo de forma natural. Mas, mesmo assim, não vou perder a oportunidade e vou comentar o que considerar importante em relação ao temperamento da senhora.
Os cristãos de quase todos os tempos parecem ter forjado uma imagem de Maria de acordo com as suas próprias crenças, conveniências e interesses. Assim, ao longo destes 2000 anos, não é difícil encontrar textos abençoados pelos papas, pelos santos padres da Igreja Católica ou pelos ilustres teólogos, nos quais se atribuem à Mãe do Senhor rótulos tão absurdos e tão pouco reais como os de virgem permanente, mulher submissa e tímida, exemplo de virtudes humanas e divinas, corredentora, medianeira entre Deus e o gênero humano, concebida sem pecado original, e eu sei lá quantos atributos mais, elogiáveis mas duvidosos. Os próprios acontecimentos que irei contando serão a melhor prova de que a senhora era uma mulher hebreia inteligente, mas, como qualquer ser humano, com defeitos e limitações. Alguns, como o seu sentido profundo de nacionalismo, farão tremer os cristãos que parecem viver nas nuvens. Passo a passo, pelo que fui captando e pelo que recolhi de quantos conviveram com ela, cheguei à conclusão de que Maria era uma mulher alegre. Não se deixava vencer pelo desânimo. Com uma força vital invejável e uma liberdade mental que a obrigavam a exprimir os seus sentimentos e as suas opiniões aberta e claramente, sem rebuços, sem rodeios, sem hipocrisia. Ao contrário de José, a senhora tinha nos genes aquilo a que hoje chamaríamos sentido liberal da vida. A sua filosofia era esta: respeitar todas as convicções e credos. Mas também era teimosa e obstinada. Esta postura criou-lhe vários desgostos. Sobretudo durante a juventude de Jesus. Analisando o caráter do filho, deduzia-se que grande parte dos seus dons de educador e condutor de massas e a sua capacidade característica para a justa indignação tinham sido herdados da mãe. Do pai, pelo contrário, tinha amabilidade e uma compreensão maravilhosa da fraqueza da natureza humana. Às vezes, Jesus ficava pensativo e com um ar de tristeza diante dos homens que o rodeavam. Essa forma de ser tinha, sem dúvida, uma relação muito íntima com o temperamento de José. Mas, na maioria das vezes, o Galileu mostrava-se tão otimista e decidido como a mãe. Penso que não me engano se disser, em jeito de síntese, que o caráter da senhora reinava com clareza no do seu primogênito. De José herdou também o seu amor ao estudo das escrituras hebraicas. Maria soube infundir-lhe, talvez inconscientemente, um sentido natural de respeito e liberalidade. As duas famílias, a de José e a de Maria, além de gozarem de uma posição econômica desafogada, podiam ser consideradas famílias cultas, tendo em conta o baixo nível da população em geral. A senhora, depois do falecimento do esposo, teve sobretudo a preocupação de que os seus filhos recebessem a instrução necessária. Ainda voltarei a isto, mas também me surpreendeu a extraordinária habilidade desta mulher para a arte da tecelagem. Foi uma tecedeira excepcional. Jesus sempre vestiu túnicas e mantos feitos por ela. Quanto aos seus dotes como dona de casa e mulher previdente, qualidades que foi obrigada a desenvolver perante a situação econômica angustiante em que a família ficou depois da morte de José, falarei disso por ocasião da nossa visita à Galileia. Então as vossas núpcias ou bodas foram no mês de março do ano 746. Obviamente utilizei o calendário romano. A senhora concordou, ainda que sem saber onde eu queria chegar. Conversando com uns e com outros, acrescentei, procurando dissimular, tive conhecimento também de um acontecimento prodigioso, ocorrido antes do nascimento de Jesus. Referes-te ao do anjo? Perdoa a minha incredulidade, mas... Compreendo, Jazão, sussurrou, resignada. Não é a primeira vez que alguém duvida de mim. Eu tinha de ser extremamente cauteloso. Por isso, fiz as perguntas, pondo nelas os meus 5 sentidos. Quando foi? Uma tarde, em meados do 8º mês, em pleno Margesvão. Isso queria dizer novembro. Recordas o dia exato? Não. Pareceu-me estranho que uma mulher não guardasse na sua memória uma data tão notável. Encontrava-me na casa de Nazaré, ocupada nas tarefas da casa. José não tardaria a chegar. De súbito, ao lado de uma mesa baixa de pedra, viu. Era um jovem muito bonito. Com luz a toda a sua volta.
Disse que se chamava Gabriel. Estou interessadíssimo em saber o que te disse exatamente. Isso sim, tinha ficado gravado no seu coração. As suas palavras foram estas: venho mandado por aquele que é o meu mestre, a quem deverás amar e manter. A ti, Maria, trago boas notícias, já que te anuncio que a tua concepção foi ordenada pelo céu. A seu devido tempo serás mãe de um filho, a quem porás o nome de Ieusua, Jesus ou Javé salva, e que instaurará o reino dos céus na terra e entre os homens. Disto, fala só a José e a Isabel, tua parente, a quem também apareci, e que em breve dará à luz um menino que se chamará João. Isabel prepara o caminho para a mensagem de libertação, que o teu filho proclamará com força e profunda convicção aos homens. Não duvides das minhas palavras, Maria, dado que esta casa foi escolhida para a morada terrena deste menino do destino. Recebe a minha bênção. O poder do Altíssimo sustentar-te-á. O Senhor de toda a terra estenderá sobre ti a sua proteção. Entre os judeus de então, o ano começava na primavera. Concretamente, no mês de Nisan, que correspondia quer ao nosso março quer a abril. Este ciclo de culto inspirava-se no calendário babilônico. A seguir ao desterro, o povo de Israel adotou também os nomes dos meses babilônicos. Niar era o segundo mês, abril maio, Sivan o terceiro, maio junho, Tammuz o quarto, junho julho, Abu o quinto, julho agosto, Elul o sexto, agosto setembro, Tisri o sétimo, setembro outubro, Marjesvan o oitavo, outubro novembro, Quisleu o nono, novembro dezembro, Tebete o décimo, dezembro janeiro, Sabate o 11º, janeiro fevereiro, e Adar o 12º e último mês do ano, fevereiro março. O ano era lunisolar, com 12 meses de 29 ou 30 dias e um mês suplementar cada 2 ou 3 anos para compensar o atraso do ciclo lunar sobre o ano solar. A minha perplexidade foi aumentando.